Holisticamente falando. Oi, gente, eu sou a Juliana. Olá, eu sou a Gabi. Oi, eu sou a Silvia. A gente hoje vai falar sobre cura. Isso mesmo. Porque conversando aqui com as meninas, a gente se deu conta que essas terapias e essa busca nesse rumo do autoconhecimento, o quanto esse caminho nos traz possibilidades de cura para nossa vida, não É, é? exatamente. A gente percebe que todos nós precisamos de alguma cura emocional em algum nível. A gente percebe que muitas coisas que acontecem na vida da gente são consequências de sentimentos que nós temos no inconsciente e que, como são inconscientes, a gente não está aqui na nossa mente para que seja lógico que a gente perceba e que nos fazem ter comportamentos que atraem situações que a gente não gostaria de ter. Isso até a neurociência hoje fala sobre isso, não é uma coisa que está muito escondida, é só a gente procurar, o assunto é aberto hoje no YouTube. Então a gente percebe que existem certas coisas que a gente traz, feridas da infância, às vezes um trauma que a nossa mãe passou na Na gravidez da gestação. gente, na gestação. Pode ir E mais além também. pode ir mais além, né? Podem ser coisas até para quem acredita em vidas passadas, que a gente traz de vidas passadas. Isso. E a cura não é. A gente falou em cura emocional, mas muitas vezes a cura se torna física também. Sim. Sim. Porque a gente sabe que, holisticamente, né, falando, a cura, Eu sei. a doença, ela começa primeiro no nosso corpo Eletromagnética, energético, eletromagnético, astral. E então começa lá e ele vai se criando no nosso corpo físico. E muitas vezes é emocional, né? Uma tristeza, um grande trauma, uma grande, né, um grande choque na vida da pessoa pode trazer doenças bastante graves, né? Que podem E encurtar que a nos vida da impedem de pessoa. conquistar certas coisas até no profissional. Em todos os Muitas das campos. coisas, Tudo, tudo. amoroso, Tô dizendo, porque geralmente a gente não profissional. faz a ligação. As pessoas falam, o que tem a ver? Ah, eu tô aqui tendo um problema com o meu chefe. O que tem a ver com a gravidez da minha mãe comigo? As pessoas não... Normalmente, quando a doença chega já no campo físico, tá mais escancarado para a gente Escancarado. perceber e a gente busca aí ajuda, a gente vai para médico, a gente vai para psicólogo, mas muitas vezes a gente não consegue perceber que nós temos uma doença, entre aspas, que tem algo que necessita de cura, porque a gente não consegue identificar nas nossas vidas os ciclos repetitivos. A gente vai e volta, e até que certo comportamento ou algo que nos traz assim bloqueios, uma vida muito cheia de problemas, a gente não percebe que eles voltam para a gente trabalhar. Então, quando a gente não consegue ter essa percepção que certos comportamentos ou problemas se apresentam fantasiados, vestidos. Às vezes é uma pessoa diferente que tem a mesma característica. Às vezes é um patrão com outro nome, com outro endereço, mas que tem a mesma característica. Às vezes a gente entra em situações, né, se põe em situações de vulnerabilidade que são parecidas, não são as mesmas, é porque voltam. São pequenas repetições, né? Você costuma se relacionar com pessoas sempre iguais. Ah, eu sempre acabo sendo atraindo pessoas desse jeito. Meus amigos são sempre assim. Sempre me traem exatamente, meus namorados me traem exatamente nesse ponto do namoro. Isso precisa ser observado, porque isso também é algo a ser curado. Isso. E muitas vezes a gente não percebe que a gente precisa curar alguma coisa. A gente tem, por exemplo, eu tenho medo, fobia de alguma coisa, de lugares fechados, eu tenho fobia de tem gente que tem um horror a lagartixas. Enfim. Eu tenho uma fobia, eu tenho medo de ficar sozinho, eu não gosto, eu não consigo ficar em casa um dia inteiro sozinho, eu não tenho, ou então eu não gosto de gente muito perto de mim. E na verdade, às vezes isso não é só uma característica Da normal, personalidade. básica da Claro personalidade. que a pessoa já passou, né, amiga? Sim, às vezes, provavelmente, isso é algum trauma que pode, como ela falou, pode ser
dessa vida, pode ser alguma coisa que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, pode ser até coisas que aconteceram enquanto você estava na gestação da sua mãe, né, dentro da barriga da sua mãe, e também pode ser coisas de outras vidas, de outras dimensões que você já passou, né, para quem acredita em reencarnação. Então, nós trazemos uma bagagem, né? A gente sempre fala que desse mundo a gente não leva nada, só leva o que a gente aprendeu, né? Mas a gente leva os nossos traumas também. Sim. E lá na frente, quando a gente nascer de novo, a gente vai nascer com o que a gente aprendeu e com os nossos traumas. E que nessa vida vem gatilhos. Às vezes não são traumas, são questões pra gente se trabalhar. Enfim, e que aí a gente vem agora com gatilhos para acionar justamente aquilo que precisa ser curado em alguma outra vida que a gente não conseguiu. Ou não necessariamente, pode ser também alguma coisa dessa vida em particular. Sim. Então, por exemplo, você pode perguntar por que eu sou sempre abandonado, por que certas situações sempre acontecem comigo, por que sempre que eu vou trabalhar um chefe não gosta de mim ou fica competindo comigo. Às vezes pode ser que você tem uma desarmonia das suas energias masculina e feminina e que você tem uma energia masculina excessivamente aflorada, né? A sua feminina está muito neutralizada e aí energeticamente muitas energias masculinas desequilibradas entram em conflito ali. Às vezes você pode pensar, mas eu sou mulher. Todos nós temos energia masculina e feminina. E nesse caso que ela está falando energia feminina e masculina, não quer dizer, por exemplo, não está relacionada à sua sexualidade, entendeu? Nem ao gênero, nem à o yin sexualidade. e yang, a energia mais fria, a energia mais quente. Energia da ação e a energia da recepção. É claro que quando a gente está na terapia, né, que eu super recomendo para todo mundo, acho que todas nós aqui já fizemos ou fazemos terapia com psicólogos, né? Com terapeutas, é claro que isso é essencial, é maravilhoso. Só que dependendo do seu terapeuta e do quanto você se entrega ao processo, pode ser que leve anos, até uma década, às vezes, para você ter um insight ou para ele te fazer aquela pergunta que te leve a você chegar no X da questão. Então, o que a gente trouxe o tema cura hoje aqui, que é muito amplo, é para dar alguns exemplos de terapias ou recursos aos quais a gente recorreu, que nos trouxeram insights e oportunidades e possibilidades de trazer cura para questões que às vezes a gente nem se dava conta delas. Sim, às vezes são problemas de anos, né, que às vezes você fica tratando e é apenas eu digo muito que é um estralo, né, um insight, então, como você falou, um estralo e de repente você descobre era isso. E daquele dia em diante, daquele momento em diante, aquele problema que te machucava passou, foi ressignificado. Se você for pensar, né, a pessoa que eu era 5 anos atrás, e me perguntar se você acha que você precisa de alguma cura, eu dizer, eu não, de quê? Mas o que eu já passei nesses últimos 5 anos e quantas curas eu já tive. E quando eu percebo, eu estou passando por uma nova cura. Parece que a cura vem em camadas. À medida que você vai resolvendo alguma coisa... Vão aparecendo. Muitas outras coisas, né? vão aparecendo para você tratar. É um processo contínuo. É como se fosse um novelo de lã. Você vai... Uma cebola que a gente vai descamando. Você vai descamando. E a primeira coisa, eu acho que seja qual tipo de terapia, né? Uma terapia convencional, uma terapia alternativa, uma terapia holística... A primeira coisa eu diria que é aceitar, né, que você tem um problema ou que você tem algo que te incomoda. Não vamos chamar de problema, é algo que te incomoda, que você gostaria de mudar, né? Isso é um dos primeiros passos, eu acho, você queria entender por que acontece sempre na tua vida, que você não gostaria que fosse assim. Tem que partir de um desconforto, eu acho. Exatamente, um desconforto. Agora, eu acho a aceitação que você tem que aquilo está desconforto e que aquilo é uma coisa que não depende do outro. O outro não é o outro que vai mudar, é você. Quando você vê que esse desconforto que acontece repetidamente com N pessoas diferentes, que chegam até você sempre com a mesma, que você sempre sente o mesmo desconforto. Então, tem alguma coisa a ser investigada aí. Com você e não com as outras pessoas, correto? Uma coisa que todas nós aqui conversando antes de gravar, a gente percebeu, é que quando a gente toma conhecimento da origem
de certo fato repetitóide na nossa vida, ou de coisas que trazem determinados gatilhos. Quando a gente toma conhecimento, é mais do que 50% já de cura realizada para aquele problema. Você toma Porque a gente consciência da passa... coisa. Consciência, aceitação já é o primeiro passo. Porque a gente fica muito tempo já na tá negação, não é, resolvendo, meninas? A gente fica muito tempo negando e jogando a questão para algo externo, ou seja... E chegando isso- pra é, sorte, não, um Isso. dia isso vai parar de acontecer na minha vida, como se fosse uma ocupando coisa, os outros. como Mas, se você não fosse um ator da própria É, vida, como se você não fosse responsável, É, né? E esperando que um dia, ainda botando a culpa em Deus, em alguma coisa, que um dia Deus vai ter pena de mim, não é assim. E aí as terapias que nos trazem esses insights e essas percepções são várias. Já tive insight numa tiragem de tarô. Então, quando vem como uma posição lá de energia geral, às vezes vem uma combinação de cartas que fala de um tema que, dependendo do nível de maturidade da pessoa, ou também do quão pronta ela tá para se deparar com aquela questão, pode ser que num primeiro momento haja uma negação, mas isso aqui tá fora da casinha, não faz sentido nenhum. Ou então você pode de repente dizer, meu Deus, eu não tinha olhado sobre esse prisma. Então, pode ser uma tiragem de tarô, pode ser às vezes uma constelação familiar, quando a terapeuta tá ali com os personagens, né, e te diz certa coisa que você dá aquele estalo, e você, mas eu não pensei nisso. E aí, uma percepção, você pode se aprofundar e trabalhar mais, mas às vezes a percepção já te ajuda muito, né? Além do tarô e da constelação, vocês podem dar algum exemplo mais de... Uma leitura de registros acásticos, uma leitura de aura, o Theta Healing, uma terapia multidimensional, até uma conversa com um amigo, né? Uma coisa bem clara, você falou assim, isso não tem nada a ver comigo. Tipo, às vezes, né, pode não ter nada a ver com você, ou de repente aquilo que não tem nada a ver com você, no dia seguinte você começa a pensar, olha, eu não tinha pensado nisso, e você começa a verificar que realmente aquilo que aparentemente não tinha nada a ver com você, tem tudo a ver, aquele é o seu problema. Então, na verdade, qual que é as terapias, né, alternativas, as terapias holísticas, por elas talvez mexerem muito, como se diz, muito mais rápido, talvez no inconsciente, né? Sim. Irem lá ao fundo e trazerem coisas que estavam muito fechadas. Aquilo pode, a um primeiro momento, né? Há uma negação, a Você gente fica na pode negar. defensiva. A gente... Algumas pessoas ficam na defensiva. Ou, na hora que trazem aquilo, abre um portal, como eu falei, dá um estralo e você reconhece. Poxa, era isso, cara, eu não vi. Eu tive tantas eurecas. Né? Eu falei, Eureka, é isso. Então era isso. Né? E só de ouvir uma pessoa contar uma história dela, eu já tive um insight sobre minha própria história. Então eu comecei a... então Conta aquela história daquela moça, não fala o nome, obviamente, que ela se viu presa por muito tempo no lugar e aí ela ressignificou um sentimento que ela tinha de abandono na vida dela. Como é aquela história? Na verdade, ela lembrou não, através de uma terapia de registros acásticos, ela se viu numa vida onde ela estava presa e, pelo visto, ela tinha morrido ali. Né? Isso a gente falando de vidas passadas. E havia necessidade de curar essa ferida do abandono que foi causada ali. E repercutir na vida dela por muito tempo. Na vida dela nos dias atuais, porque é uma vida muito antiga, de muitos, muitos, muitos anos atrás, e que ela identificou que esse sentimento de abandono, esse sentimento de rejeição que ela, por ter morrido daquele jeito, causou nela uma situação que ela atraía várias situações na vida atual, em que ela foi rejeitada, que ela foi abandonada. E aí isso aconteceu sucessivamente. E eu me lembro que quando a gente estava conversando sobre essa questão aí, você falou assim que muitas vezes, pelo relato que ela te fazia da situação, não é que ela tivesse sido rejeitada, abandonada, mas ela sempre trazia para esse sentimento, mesmo que o fato real não fosse esse. Porque, na verdade, para identificar que a origem era isso, foram muitas terapias. Foram muitas camadas que foram sendo tiradas, até que se chegou a esse entendimento, né? Sim. A gente pode botar alguns aninhos aí. Sim. Mas ajuda bastante. Ajuda. Isso lembra muito, assim, por exemplo, você se considera uma pessoa muito amada, você é muito querida,
seus pais te amam muito, seu esposo, sua esposa te ama muito, mas você sente uma solidão que você não consegue explicar do que. Você sente uma rejeição, Sim. né? Sim. Esse tipo de sentimento, às vezes, pode ser de uma história assim, Sim, né? uma história assim. Vir de uma coisa lá de trás que você não conseguia Constelação identificar. familiar, por exemplo, ajuda muito muito bom, questões muito, muito. maternas, paternas, por Sim. exemplo, de pai, mãe ausente. Às vezes, porque a gente Toda há essa uma autoproteção relação, muito grande na criança. Uma coisa que eu vejo que é muito comum hoje é essa relação entre pais e filhos, do filho se sentir responsável pelos pais, querer assumir o papel do pai que saiu de casa ou da mãe, e viver uma relação ali energética de casamento entre filho e A pai e pessoa mãe. nunca vai ter autonomia na Então, vida, né? é uma coisa energética. Então, na verdade, esse filho ele não consegue atrair uma relação saudável para a vida dele, de um casamento Sim. ou uma coisa assim. Que ele espelha aqueles problemas que ele E Sim, sim. vice-versa, família, né? O pai e a Sim. mãe também não conseguem se Isso. dar bem nem com o próprio cônjuge, se ainda é Sim. casado, ou atrair uma nova pessoa. Às vezes uma terapia te mostra assim a pontinha do iceberg. E aí você vai, através da sua terapia com seu psicólogo, às vezes você leva esse tema. Às vezes você precisa ter consciência que aquilo é uma questão a ser trabalhada. Como uma vez numa tiragem de tarô, apareceu como uma energia, como, digamos, uma explicação para uma questão que estava acontecendo, uma coisa de uma infância e tinha a ver com figura paterna. Pelas cartas eu entendi que era figura paterna. E a pessoa, num primeiro momento, não fazia a menor noção, porque quando você tem um trauma ou alguma coisa que te paralisa a vida na infância, a tendência é você tirar da sua memória aquilo senão para você ser besteira. funcional na sua vida. Você realmente apaga da sua memória quando você é muito pequeno. E aí essa pessoa, eu falei o que eu estava vendo, né? Não é o que eu acho, minha opinião, eu estava vendo. Eu interpretei que tinha a ver com essas questões relacionadas ao pai. E depois de muito tempo, raros, né? Mas quando vem os feedbacks são muito bons, é que essa pessoa foi para terapia, começou a trabalhar esse tema e eu não sei se a terapeuta faz hipnose, qual foi os recursos que usou, mas ela conseguiu trazer para a consciência dela, para a lembrança, momentos onde não foi grande coisa. Você pode, mas só isso te causou esse trauma, mas para cada pessoa, a pessoa toma na medida que dá conta. Para aquela pessoa, aquelas ações do pai dela, na época que ela tinha 3, 4 anos, trouxeram para ela. Tudo tem uma outro importância tamanho, né? muito diferente. Então, assim, com essa tomada de consciência, na abertura de um tarô, a pessoa foi trabalhar a questão com a psicóloga dela e ela conseguiu trazer para a vida dela uma leveza e tirar aquela sombra ali de uma maneira que foi uma cura, entendeu? Sim. Então, E lembrando também, porque a gente fica falando assim, porque parece que é pouco para a pessoa, né? Lembrando sempre que a própria pessoa sabe o prazer e a dor de ser quem é, né? Então, às vezes, um trauma... cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Alguma coisa que que me fez pesado muito pra mal, você, que para mim é muito pesado, para outra pessoa, pô, só isso, que, né? Sim. Que, no A meu gente trabalho... nunca pode avaliar a dor do outro, né? Então, assim, é só para lembrar que são vários tipos de terapias que tem, né? Tem aquelas terapias que é para te ajudar a você ser melhor daqui por diante, aprender coisas novas, prever futuro, enfim. E tem as terapias que você trata justamente isso, coisas do passado que hoje que podem estar influenciando no seu presente, né? Como a gente já falou, como eu trabalho no registros acásticos, grande maioria na leitura de aura e nos registros acásticos, a grande maioria das imagens que me aparecem, dos problemas que me aparecem, são curas, né? São processos de curas, são coisas que aquela pessoa tem que curar. E durante a terapia, principalmente dos registros, a gente consegue fazer essa cura ali. E dali, fazendo aquela cura durante a sessão, dali por diante, a pessoa pode ser que ela não se cure numa sessão só, mas ela já sai fortalecida. Sim. E por incrível que pareça, assim, isso eu estou falando não só porque eu faço para os outros, mas eu já fiz muitas vezes para mim, já fizeram para mim, só de você ter a consciência, né, como a gente tomada falou, de consciência. isso, olha, já é um baita de um caminho andado. E outras coisas que deixam a gente doente, que a gente estava falando, por exemplo, o Theta Healing e a leitura multidimensional, elas tratam de crenças.
Então, às vezes... Crenças limitantes. Crenças limitantes. Você é pequenininho, sua mãe e seu pai falavam, olha, Vai lavar a mão, que dinheiro é sujo. que dinheiro é sujo. Não, olha... Dinheiro não dá em Dinheiro árvore. não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Você não pode aceitar nada de ninguém. A vida não é fácil. Né? A Sim, vida sim. não é fácil. Tem Os homens só querem aproveitar, né? Geralmente a mocinha Essas tá... crenças ficam Essa ali. aí. O pai fala assim, os homens só querem aproveitar de você, ou as mulheres não valem nada. Isso, né, pode não parecer, gente, mas isso numa terapia bem tratado, muda a Existe vida reprogramação da pessoa. também, né? É que a gente não consegue Reprogramar. mentalmente entender como isso pode impactar Sim. a nossa vida racionalmente. Mas Não faz tão sentido. simples, né? Porque você pensa assim, tá, mas é um negócio que eu nem lembro, que Sim. eu nem lembro se falavam isso pra mim. Sim. Claro, a gente não lembra, mas Você tá no bloqueia, inconsciente, gente. A gente tem a maior parte da nossa consciência abaixo do nível da água, né? A gente já sabe disso. Então, o nosso inconsciente é que realmente comanda a gente. A gente pensa que não, que é isso aqui, né? Mas quando a gente, por exemplo, está numa situação de perigo, o inconsciente automaticamente neutraliza o consciente e toma ali, ó. Porque ele precisa fazer a gente sobreviver. Sim. Os batimentos Você cardíacos. fala do instinto, né? É o Do instinto, né? O instinto que tá ali no nosso inconsciente, né? Sim. É algo que Então- se automatizou, né? Então, uma- por exemplo, o que realmente comanda a gente é o inconsciente. Então, existem memórias que estão guardadas no nível que a gente não consegue acessar nesse momento, mas que em determinadas situações essas memórias são utilizadas, às vezes de forma desproporcional. Sim. O inconsciente não tem essa noção, isso aqui convém ou não. Ele identifica como um perigo. Sim, um alerta, né? É um alerta. Aí vem descargas de hormônios, de adrenalina, Exatamente. cortisol, Exatamente. entendeu? Então você fica com sua saúde comprometida porque você está sempre em estado de alerta e o gatilho para aquilo, às vezes é uma coisa, entre aspas, simples, que se você tomar consciência através de uma terapia, né, você consegue trabalhar aquilo para você sair, que aquela situação não seja mais gatilho para despertar e trazer tanto problema para sua vida. Sua vida, Exatamente. com certeza. Pois é, né, Isso gente? mesmo. Acho que É muito encantador, né? Quando você vê assim o tanto que uma palavra, uma frase, uma coisa pode mudar a vida de uma pessoa, tanto, né, para deixá-lo pro bem ou pro mal, né? doente, como para ressurgir uma pessoa nova, né? Tem terapias que a pessoa se transforma. Sim. Né? Então, assim, e o que qual que é a primeira palavra-chave de tudo? É autoconhecimento. Autoconhecimento. A partir do momento que você procura se conhecer melhor, você vai começar a Conhece-te a ti entender mesmo, que você né? tem alguns problemas que para você não eram problemas, mas aí você descobre que algumas coisas não deram certo na sua A vida gente por não causa dava disso. atenção aos filósofos aí, olha aí, eles com razão. E a gente Conhecimento é tudo, né? Autoconhecimento E a é gente tudo. trouxe esse tema justamente para mostrar que essas buscas, né, holísticas, elas também podem trazer cura. Muitas. É isso. É isso. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.